Disse, nós faremos aqui um estudo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A referência já se encontra ali em cima, se os irmãos puderem abrir, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 7, nós estaremos lendo dos versículos número 1 ao número 16, ok? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1 ao 16. Amém? O texto vai dizer assim para a gente. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo e outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, Deus e Pai, aqui estamos diante da sua palavra. Pai, pedimos ao Senhor, Pai, que pela tua graça e bondade, Pai, que o seu Santo Espírito, Pai, venha, Pai, nos iluminar aqui, Pai. Iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para que saiamos daqui, Pai, entendendo a tua palavra, Pai, e mais uma vez prontos, Pai, a praticá-la. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar o nosso estudo de hoje falando um pouco da história e da relação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Paulo, provavelmente, ele funda Corinto, a igreja de Corinto, durante a sua segunda viagem missionária. E, de fato, Paulo ele é o fundador da igreja de Corinto. Ele, ao fundar aquela igreja e visitar Corinto, ele vai passar naquela cidade cerca de 18 meses. E, após isso, ele vai sair de Corinto. Lá ele vai deixar alguns sucessores, como, por exemplo, Apolo. E, ao sair de Corinto, a relação entre Paulo e a igreja de Corinto vai se dar, basicamente, através de uma série de trocas de correspondência, através de uma série de troca de cartas. E sabe-se que, no mínimo, existiram cerca de 4 cartas do apóstolo Paulo endereçadas à igreja de Corinto. A primeira carta, ali denominada como a carta anterior, não é a que nós conhecemos como 1 Coríntios. Sabemos que Paulo, em 1 Coríntios,
faz referência a uma carta escrita anteriormente. Ele vai dizer assim, ó, já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Acredita-se que essa carta tenha se perdido, né? E de modo que a carta que nós conhecemos como 1 Coríntios, na verdade, ela foi a segunda carta de Paulo àquela igreja. Paulo, ao sair de Corinto e escrevendo essa carta, escrevendo a primeira carta que nós conhecemos como 1 Coríntios, no final dessa carta, ele vai dizer que ele pretende visitar aquela igreja novamente. E ele, de fato, faz. Ele visita a igreja de Corinto. Entretanto, ele tem um encontro bem conflituoso. Ele tem um encontro com aquela igreja bem desagradável. Ele sai de lá bem aborrecido. Ele volta de lá e ele vai escrever uma carta com um tom severo, com um tom duro. Não é à toa que ele vai dizer em 2 Coríntios que em meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi. Então, essa seria a terceira carta de Paulo à igreja de Corinto, que também acredita-se que se perdeu, tá? E a quarta carta de Paulo àquela igreja é a que nós conhecemos como 2 Coríntios, ok? De modo que, então, Paulo, ele escreve, pelo que se sabe, 4 cartas àquela igreja, sendo que, para o nosso maior interesse aqui, que é a carta que nós conhecemos como 1 Coríntios, o que, de fato, leva Paulo a escrever a carta conhecida por nós como 1 Coríntios. O que ocasiona a escrita de Paulo dessa carta àquela igreja. A gente tem 2 motivos aqui, 2 situações. Primeiro, Paulo ele vai escrever os capítulos de número 1 ao 6 respondendo um relatório que foi entregue a ele pelos da família de Cloe. E nesse relatório continha informações a respeito do modo como aquela igreja vivia. A família de Cloe vai informar a Paulo uma série de comportamentos pecaminosos, uma série de informações que deixam Paulo, então, preocupado. E Paulo vai escrever os primeiros 6 capítulos tratando dessas questões comportamentais da igreja, como, por exemplo, imoralidade. Você tinha divisão dentro da igreja de Corinto, você tinha litígio entre irmãos, você tinha casos de incesto. Então, Paulo vai escrever os 6 primeiros capítulos lidando e respondendo a esse relatório que a família de Cloe vai entregar a ele, vai informar a ele. Dos capítulos 7 ao 16, Paulo ele vai escrever, agora respondendo uma carta que a igreja de Corinto escreve e envia até Paulo por meio de uma comitiva de oficiais, que era composta por Estéfanes, Fortunato e Acaico. Essa comitiva de oficiais, ela pega a carta que a igreja de Corinto escreve e leva até Paulo. Paulo, então, ele vai escrever os capítulos de 7 ao 16 respondendo a essa carta da igreja de Corinto. E nessa carta, continha-se ali uma série de perguntas a Paulo, uma série de questionamentos, uma série de dúvidas que a igreja de Corinto escreve a Paulo, tratando de diversos temas, como, por exemplo, o casamento, o sexo conjugal, a comida sacrificada a ídolos, o divórcio, o celibato, a ressurreição. E Paulo, o tempo todo, ele vai responder a essas determinadas perguntas. Não é à toa que, se você lê a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver Paulo o tempo todo dizendo assim, quanto a isso, no que se refere a isso, no que diz respeito a isso. Por exemplo, no capítulo 12, Paulo vai dizer assim, no que se refere aos dons espirituais, o que Paulo está fazendo? Ele está respondendo a alguma questão que os coríntios fizeram a ele a respeito desse assunto. No capítulo 8, ele vai dizer assim, no que se refere a coisas sacrificadas aos ídolos, Paulo está respondendo essa série de perguntas que a igreja faz a ele. Bom, qual é o ponto aqui? É que nós, irmãos, não temos acesso a essas perguntas que a igreja escrevera a Paulo. Mas nós temos a resposta de Paulo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aquilo que em hermenêutica é chamado de leitura em espelho. O que é isso? Você imagina a seguinte situação. Alguém liga para o pastor Paulo na sua casa, e ele está no telefone, e a sua esposa, Daiane, está ouvindo
o seu marido está ao seu lado, mas ela não escuta, obviamente, quem está do outro lado da linha. Então, o pastor fala assim, ok, Banco Itaú. Ela vai pensar, embora ela não tenha ouvido a pergunta, ela provavelmente perguntaram para ele o nome do banco. Ou se o pastor fala Paulo Figueiredo, ela vai falar, perguntaram para ele o nome dele. Qual é a ideia aqui? Nós não temos as perguntas da igreja, mas temos as respostas que Paulo dá àquela carta. E a nossa ideia aqui é exatamente, a partir das respostas que Paulo oferece na primeira carta aos Coríntios, entender quais eram as prováveis perguntas que os crentes de Corinto fizeram a Paulo nessa carta. Ok? Então eu separei aqui já adiantando 3 prováveis ou possíveis perguntas dos crentes de Corinto na passagem que estamos estudando. Primeiro, posso me abster do sexo conjugal para melhor poder servir a Deus? Segundo, é melhor permanecer solteiro ou casado? E terceiro, posso me separar do meu cônjuge para melhor servir a Deus? Vamos lá, irmãos. Por mais que essas perguntas hoje nos pareçam estranhas, a ideia aqui é de que, no contexto de Corinto, por trás dessas perguntas existia uma mentalidade daquela igreja, e que era fruto de uma influência cultural e filosófica, que vai moldar o pensamento dos crentes de Corinto, e, sendo assim, eles vão perguntar coisas que Paulo, o tempo todo, vai corrigir a maneira como aqueles crentes pensavam. E essas perguntas que eles fazem, e a resposta que Paulo vai dar a elas, nos fornece, então, a estrutura do nosso estudo de hoje, onde nós iremos aprender, primeiro, o lugar do sexo dentro do casamento, segundo, a opção pelo celibato, e terceiro, o casamento e o divórcio. Irmãos, para nós, então, darmos início, de fato, à exposição, nós começaremos com o primeiro tema, o lugar do sexo no casamento, e para isso eu convido você a me acompanhar a partir do versículo 1 do capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ok? Vamos lá? Paulo vai dizer assim, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Vamos por parte. Paulo vai dizer assim, quanto ao que me escrevestes, a ideia aqui é, Paulo está fazendo uma referência exatamente a essa carta, já dita, que a igreja de Corinto escreve a ele. Então, quanto ao que me escrevestes, quanto a essa carta que vocês me enviaram, e ele vai continuar. É bom que o homem não toque em mulher. Paulo aqui ele vai usar uma figura de linguagem que é o eufemismo, né? A ideia de que você usa uma expressão mais agradável para que a frase não soe mais desagradável. Então, a ideia de tocar em mulher é como se Paulo dissesse, é bom que o homem não tenha relações sexuais com mulher. Vamos lá. Existem aqui 2 possibilidades de interpretação quanto a essa afirmação de Paulo. Existem aqueles que entendem que essa afirmação ela é de fato de Paulo, e outros que entendem que essa afirmação, o que Paulo está fazendo aqui é pegando uma frase dessa carta e citando. É como se Paulo estivesse abrindo uma aspas aqui, citando uma frase da carta que ele recebe. Tá? Vamos considerar aqui as 2 possibilidades. Primeiro, se a frase for de Paulo, a gente tem aqui um aparente problema. Por quê? Quando Paulo fala que é bom que o homem não toque em mulher, traduzindo, então, tocar em mulher ou ter relações sexuais seria ruim ou errado. Então, o aparente problema é que Paulo estaria tratando o sexo aqui como algo mal em si mesmo, como algo ruim em si mesmo, ou mesmo proibindo a relação sexual, né? O que, se esse for o caso, já adiantando que não é esse o caso, Paulo estaria contradizendo o Gênesis, né? Que vai dizer lá que não é bom que o homem esteja só, que o homem deixará pai e mãe, né? E se unirá à sua mulher e os 2 se tornarão uma só carne. Enfim. Entretanto, qual é a saída que esses intérpretes vão entender? Que Paulo aqui ele não está tratando o sexo como algo ruim, como algo pecaminoso ou mal em si mesmo. A ideia aqui
é que Paulo ele está adiantando um tema que ele ainda irá falar e abordar mais à frente, que é o tema do celibato. A ideia aqui é que Paulo está defendendo, adiantando uma defesa que ele vai fazer, que é o tema do celibato, que é ou a solteirice como uma opção possível. Então a frase de Paulo seria mais ou menos assim: é bom que o homem não se case. Não porque o casamento seja algo ruim também, mas porque ele prefere, e ele vai explicar isso por quê mais à frente, que todos os homens fossem iguais a ele, solteiros. Ele dá essa possibilidade, né, não porque o casamento seja errado ou ruim, pelo contrário, ele vai afirmar que o casamento é uma regra, ok? Mas a ideia é bom que o homem prefira ficar solteiro ao invés de se casar e tocar em mulher, ou ter relações sexuais. Seria essa a ideia aqui, apenas uma defesa do celibato como uma possibilidade para o homem, ok? Uma segunda interpretação, como eu disse, entende que essa frase ela é uma frase da igreja de Corinto, e Paulo está aqui citando essa frase. A ideia aqui é por que os coríntios entenderiam, então, que o homem não deveria tocar em mulher ou que ter relações sexuais seria algo ruim em si. Vamos lá. A gente precisa entender e lembrar que a igreja de Corinto ela sofre grande influência da cultura grega e do pensamento grego. E dentro do pensamento grego, a gente tem o chamado pensamento dualista. O que é isso? Os gregos e, consequentemente, os coríntios e a igreja de Corinto, eles vão dividir a realidade ou a vida em dois níveis. Você tem a divisão em um nível superior e a divisão em um nível inferior. A ideia é que existem coisas do nível de cima, existem coisas superiores ou espirituais e coisas do nível de baixo, coisas inferiores. E para eles, as coisas do nível de cima seriam, por exemplo, os dons espirituais, ou a prática da oração, a prática do jejum, enquanto que no nível de baixo você tem aí coisas inferiores, que seriam o sexo e o casamento. Então, os coríntios e os crentes de Corinto, eles consideravam sexo e casamento como coisas do nível de baixo, portanto, como coisas inferiores, ou menos espirituais, ou mais carnais, né? E nesse sentido, eles vão defender que a vida de celibato e o divórcio seriam, então, a regra. Por quê? Porque tocar em mulher ou ter relações sexuais está na ordem de baixo, logo é inferior e logo não deve ser feito. Por isso que eles vão dizer, é bom que o homem não toque em mulher. Essa é a segunda interpretação. Resumindo, se a frase for de Paulo, de fato, ele está defendendo apenas o celibato e a solteirice como uma opção, mas não como uma regra, e por isso ele vai dizer, é bom que o homem não se case. Mas se a frase for da igreja, a ideia é de que eles entendiam o sexo ou o casamento também como coisas inferiores, e por isso eles vão defender a completa abstinência sexual, e nesse sentido não era bom que o homem tocasse em mulher. Essas são as duas interpretações possíveis. Então a provável pergunta dos crentes de Corinto teria sido assim: Paulo, não seria melhor ficar solteiro e se abster de relações sexuais ao invés de se casar? Seria mais ou menos essa a ideia. Por quê? Porque ter relações sexuais para eles era algo do nível inferior. Ok? Então vamos para o versículo 2, para a gente continuar no raciocínio de Paulo. Ele vai dizer assim, ó: mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. A ideia de Paulo aqui é a seguinte, ele vai dizer assim, ó, mas por causa da impureza. A cidade de Corinto era uma cidade completamente, extremamente imoral. Você vai ver na cidade de Corinto uma cidade marcada pela prostituição, marcada por prostituição cultural, inclusive, por orgias, por paganismo. E a igreja de Corinto, por sua vez, ela sofria de grande influência da cidade. Existia uma expressão ali em Corinto, né, que é a expressão corintianizar, né, a ideia de você se entregar à sarjeta, se entregar à imoralidade, você cair na gandaia, né, como se fala hoje, né. Então a ideia, por exemplo, você tem ali em Corinto a adoração a deus Afrodite, por exemplo, aonde através de prostitutas cultuais, né, se fazia sexo como uma forma de adoração a essa deusa, né. Então o que você tinha ali? Você tinha uma forte pressão por parte da cidade sobre os crentes de Corinto, sobre os crentes daquela cidade. Então, quando Paulo fala assim, por
Mas por causa da impureza, a ideia é, por causa da pressão que a cidade oferece, por causa da imoralidade, por causa do ambiente promíscuo da cidade, por causa do ambiente sensual, erotizado da cidade, ou das fortes tentações que a cidade oferece, aí ele vai dizer, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. A ideia é, por causa disso tudo, é melhor que você se case. A ideia é essa. Então a ideia é, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Aqui Paulo está dizendo que no casamento, ou o casamento, ele funciona como uma fortaleza contra a imoralidade. A ideia aqui é de que o casamento, ele é um impeditivo, um impedimento contra a impureza. Essa é a ideia. Por causa das pressões da cidade, das tentações ali de Corinto, é melhor que cada um tenha a sua esposa e cada uma o seu marido. A ideia é de que no casamento, a força da tentação é diminuída. Por quê? Porque no casamento, o desejo sexual ele pode ser satisfeito de maneira legítima. Ok? Então, essa é a ideia, de que no casamento, o sexo pode ser desfrutado de maneira santa, sem que isso seja pecado. Né? Essa é a ideia principal aqui do documento de Paulo. Não é à toa que a Confissão de Fé do Westminster vai dizer o seguinte, ó, o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa. E o final vai dizer, e para impedir a impureza. Então a ideia aqui é de que no casamento, o casamento, assim como Paulo escreve, é uma proteção, funciona como uma fortaleza, como um escape que satisfaz um desejo natural do sexo, sem que isso seja pecado. A ideia é essa, ok? E aí a gente vai aprender aqui que Paulo aqui ele vai defender 3 princípios aqui de cara, né? A ideia de cada um ter a sua esposa e cada um o seu marido, Paulo já pressupõe que o casamento ele é uma união, né, monogâmica. Né? A ideia de que é um para um, ok? É uma ideia de exclusividade, ok? Paulo também vai defender a ideia de que o casamento é uma união heterossexual. Ele vai dizer sobre esposa e sobre marido. E o que é interessante também é que Paulo ele vai colocar aqui homem e mulher em pé de igualdade. Né? Quando Paulo... É interessante que Paulo ele vai contra a cultura de Corinto ali na época, porque era muito comum que em Corinto, os homens em especial, eles tivessem não apenas as suas esposas, mas se relacionassem com prostitutas, por exemplo, né? E de modo que a sua esposa, ela era tratada como mais uma opção. Então, quando Paulo fala assim, cada um a sua própria esposa, a ideia é de que a esposa, ela ganha o status de ser a única mulher na vida do homem, na vida daquele homem. E quando Paulo fala assim, cada uma ao seu próprio marido, a ideia é de que ela ganha o status de ser somente do seu marido, né? De ter o seu marido somente para ela. Então, essa é a ideia. Então, Paulo aqui, ele defende uma união monogâmica, heterossexual, e também coloca a mulher e homem aqui em pé de igualdade, tá ok? Vamos para o 3, para a gente continuar? A gente vai dizer assim, ó. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, Paulo vai começar dizendo que no casamento existe algo devido de um para o outro. Né? Então, o que seria devido ou para o marido ou para a esposa? Então, Paulo continua falando da relação sexual. A ideia aqui é de que no casamento, o sexo vira dívida. No casamento, a relação sexual, ela vira um dever, ela vira uma obrigação. Então, a ideia aqui de Paulo é que no casamento, o sexo não é algo opcional, né? Não é algo que deva ser negado de maneira ordinária, de maneira regular. É claro, e a gente vai ver isso, que de maneira extraordinária há situações de fato que é possível a negação da relação sexual. Mas para Paulo, a ideia é de dê a cada um que lhe é devido, porque isso é uma dívida, isso é uma dívida. O que estava acontecendo ali, gente? Provavelmente naquele contexto. Como eles enxergavam o sexo como algo inferior, alguns estavam negando sexo ao seu cônjuge, né? Ou também é possível que ambos os cônjuges, por enxergarem o sexo como inferior, como algo inferior, eles se abstinham completamente de relações sexuais.
achando que com isso seriam mais espirituais, né? Essa é a ideia. Então Paulo vai dizer assim, ó, não, dê a cada um que lhe é devido. Traduzindo, Paulo está dizendo assim, olha, paguem a dívida de vocês. Vocês estão devendo, né? Paguem as suas dívidas. Sexo é dever, sexo é obrigação, né? É muito comum a gente ver hoje em dia, né, alguns casais, né, especial mais velhos, que falam assim, não, a gente já tá, a gente hoje em dia já é só amigo, né? A gente hoje em dia tem uma relação mais de amizade. Não, para Paulo, o que marca um casamento é a relação sexual. De modo que a negação do sexo de maneira ordinária, de maneira regular, ela é um pecado, ok? Como eu falei, há situações extraordinárias, mas a ideia aqui é de que o sexo ele é uma obrigação, um dever, algo que é devido ao outro, ok? E Paulo, ele vai, no versículo 4 aqui, explicar por que o sexo é um dever ao outro, ok? Ele vai dizer assim, ó, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, Paulo vai dizer que tanto a mulher quanto o marido não têm poder sobre os seus próprios corpos, mas sim o cônjuge, o outro, tá? A ideia aqui de não ter poder, a palavra no grego original tem mais a ideia de não ter plena autoridade, ou não exercer plena autoridade. A ideia é de que o corpo da mulher, ela não exerce plena autoridade sobre o seu próprio corpo, mas é o marido que exerce plena autoridade. E vice-versa. A ideia aqui é de que há uma igualdade de autoridade quanto ao corpo em relação ao sexo. O corpo de um é o corpo do outro. Claro que no casamento, em geral, o marido ele é a autoridade sobre a esposa. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que no contexto do sexo e do corpo, a mulher tem plena autoridade sobre o corpo do marido. E vice-versa. Então, negar regularmente e ordinariamente a relação sexual com o outro seria exercer um poder ilegítimo sobre um corpo que, embora seja seu, também não é seu. Essa é a ideia. Então, o que é interessante aqui também é que Paulo ele vai dar à mulher os mesmos direitos que ele dá ao homem, ou que a cultura na época dava ao homem, né? Quando Paulo ele fala assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, qualquer um ali na época dizia, sim, isso é óbvio, né? Quem manda na mulher é o homem, o corpo da mulher é do homem. Mas quando Paulo fala assim, ó, o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo. Aí os caras diziam assim, como assim? Como assim a mulher manda no corpo de um homem? Como assim a mulher tem esse direito, ou tem algum direito? Essa é a ideia, né? Então, e o que é interessante também é que era muito comum, e Paulo vai contrariar a cultura da época também, nesse sentido, é que o sexo ele era enxergado naquela cultura como para o privilégio e satisfação do homem, e no caso da mulher apenas como uma obrigação. A mulher, ela servia ao homem, ela era obrigada àquilo. Enquanto que o homem, o sexo era para ele como um privilégio, como uma satisfação, e para a mulher apenas como uma obrigação. E quando Paulo fala assim, não, mas o corpo do marido também pertence à mulher, a ideia aqui de Paulo é o seguinte, olha, sim, o sexo ele é a obrigação da mulher, mas também é a obrigação do homem. E sim, o sexo ele é para o privilégio e satisfação do homem, mas também é para o privilégio e satisfação da mulher. O ponto de Paulo aqui é dizer que a mulher também tem o privilégio de se sentir satisfeita sexualmente. Essa é a ideia de Paulo aqui, quando ele fala também sobre isso, que o corpo do marido também é da mulher. A mulher exerce poder sobre o marido. Isso, para a época, era algo muito novo. E você vê como que Paulo aqui, e Paulo tem as pessoas têm o costume de chamar Paulo de machista, né? Mas você vê que Paulo, ele valoriza as mulheres, inclusive, quanto à questão do corpo e do sexo. Paulo aqui, ele dá um destaque e a importância às mulheres. Então, só para a gente fazer algumas considerações, né? Primeiro, eu já falei, né? A negação do sexo de maneira ordinária dentro do casamento é pecado, né? Há situações extraordinárias, claro.
Segundo, o casamento e o sexo são para a satisfação do outro. Paulo fala assim, ó, o marido concede à esposa e a esposa ao marido. A ideia de que na relação sexual conjugal, eu penso no outro. O prazer é para o outro, né? Não para a si. Você vê muito a frase assim, a minha mulher não me satisfaz. Isso é fruto de um pensamento muito egoísta. Porque você não tem que pensar em você na hora da relação sexual, é no outro. Essa é a ideia de Paulo, né? Terceiro, inclusive esse tipo de pensamento leva muitas vezes ao divórcio. Muita gente usa esse tipo de argumento para se divorciar, né? O que é triste, né? Terceiro, o sexo não deve ser motivo de cobrança arbitrária. Gente, é claro que o sexo ele é uma obrigação, mas não é uma obrigação do tipo assim, você vai chegar em casa hoje e falar, Juan disse lá no estudo que é obrigação, então tem que ser agora. Não é nesse sentido, tá, ok? A ideia aqui é que não é uma cobrança arbitrária, é uma obrigação regular, embora haja motivos para a negação do sexo. E quarto lugar, o sexo não deve ser moeda de troca, né? Se o sexo ele é dívida, se é obrigação, como é que você vai cobrar algo para pagar o que é a sua dívida? Para ter algo que você está devendo, né? Você não pode cobrar se é você o devedor. Essa é a ideia, tá ok? Então, irmãos, tendo em vista esses quatro aí, essas quatro aplicações, né, aqui, vamos caminhar para o versículo 5, para a gente tentar chegar a tempo lá no 16. Paulo vai dizer assim, ó. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A ideia de Paulo aqui é a seguinte, não vos priveis uns aos outros. Paulo continua o tema da relação sexual no casamento, e a ideia aqui de privar uns aos outros algumas versões vão trazer não vos defraudeis, né? A ideia de defraudar é não roubar o direito do outro. Né? Não roubem o direito que não é seu, que é do outro. Né? Qual era a provável pergunta deles lá naquela carta que eles enviaram a Paulo? Paulo, eu posso me abster do sexo conjugal para ser mais espiritual? A ideia era aquela que já falei. Né? Eles viam o sexo ou a abstinência sexual como uma regra. Né? E Paulo ele vai ver como uma exceção. É como se Paulo dissesse assim, ok, vocês até podem, com alguns critérios. Ele vai dar os critérios aqui agora, né? Ele vai dizer assim, ó, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Primeiro critério, por mútuo consentimento. A ideia é de que a abstinência ela deve ser de caráter bilateral, né? Deve ser em comum acordo, né? Não adianta um só, né? Ter o propósito, né? O objetivo de se abster. Segundo, ele vai dizer assim, ó, por algum tempo, né? A ideia de que há um certo limite, há uma certa hora para acabar. Né? E terceiro, Paulo vai dizer para vos dedicardes à oração. Então a ideia aqui é de que essa abstinência ela é por mútuo consentimento, temporária e com um propósito específico que ele vai dizer para vos dedicardes à oração. A ideia aqui de dedicardes, né, a palavra que ele vai usar lá, significa assim, para que tenhais vagar, para que tenhais tempo, para que tenhas disponibilidade, né? E isso é possível porque numa rotina, dependendo da rotina de um casal, ser tão corrida, talvez haja e seja justa a possibilidade de um casal abrir mão da relação sexual para se dedicar à oração. Ou, por exemplo, quando um casal pode passar por crises pessoais, né? Por exemplo, a doença de alguém está doente, um filho doente, em estado terminal, ou alguém está de luto, por exemplo. Primeiro que não tem nem clima, né, para isso, e segundo que nesses momentos mais difíceis da vida de casal, onde você enfrenta uma doença própria, uma doença de um filho, um luto pessoal, é justo que o casal se abstenha temporariamente, de mútuo acordo, para se dedicar, né, à ideia, à oração, tá? E é interessante que a analogia aqui é com o jejum, né? A ideia de você se abster de algo que é natural, né? Não porque isso é pecado, mas porque você se dedica mais a uma causa, digamos, mais espiritual, né? A ideia é mesmo do jejum, né? Então vamos lá. Paulo vai continuar esse mesmo versículo dizendo assim, ó, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então Paulo vai falar assim, ó, além disso tudo, vocês têm que se juntar de novo.
Por quê? Para que Satanás não tente vocês por causa da incontinência. Incontinência aqui é a incapacidade de se conter, né? É a incapacidade de se controlar. Lembra de incontinência urinária? Quando você não consegue segurar a bexiga? Essa mesma ideia. A ideia é de falta de controle, falta de domínio próprio, né? Então a ideia é a seguinte, que a privação a longo prazo de sexo pode levar e tornar ambos vulneráveis a tentações. Essa é a ideia de Paulo, né? Propensos a cair em tentações. E mais uma vez, a volta da relação sexual dentro do casamento, ela funciona mais uma vez como uma proteção, como um escape contra a tentação de Satanás. A ideia de Satanás aqui é que Satanás ele poderia, né, pela falta de controle, de domínio, né, explorar essa carência, né, essa fraqueza do homem e da mulher e levar ambos a pecados, como, por exemplo, o adultério, né, a mulher que, por exemplo, por algum motivo, ou o homem também, né, que nega regularmente o sexo ao seu cônjuge, o seu cônjuge privado da relação sexual, ele corre um risco muito maior de cair, por exemplo, em adultério, ou mesmo pecados como a pornografia, a masturbação, por exemplo. Então, Satanás, ele pode aproveitar-se dessa situação para tentar o homem ou a mulher por causa dessa fraqueza, por causa dessa falta, essa privação de sexo. Exatamente porque aquele que está privado de sexo, muitas vezes, ele não tem controle sobre o seu corpo. A ideia de incontinência, né? Por causa da incontinência. Esse é o ponto, tá? Ele vai dizer assim, ó, e isto vos digo como concessão e não por mandamento. A ideia de concessão aqui é abrir possibilidade, né? A ideia de que Paulo ele vai abrir a possibilidade com alguns critérios. A ideia da abstinência temporária que Paulo vai tratar aqui não é uma ordem, não é um mandamento. Ele vai dizer, não é mandamento, é concessão. De modo que, se você não quiser se abster temporariamente do sexo conjugal, ok, isso não é um mandamento para você. Você não tem que fazer. Você pode fazer, porque é uma concessão. E o que é interessante nessa passagem toda, e nesses 3 temas que a gente vai abordar aqui, é que o tempo todo você vai ver que aquilo que a igreja de Corinto entendia como uma regra, Paulo vê como concessão. Por exemplo, no caso da abstinência sexual, eles vão entender que a abstinência é a regra. E Paulo vai dizer assim, não, a regra é o sexo regular no casamento. A exceção é a abstinência sexual. A abstinência sexual é uma exceção, é uma concessão à regra. Quando a gente vai entrar no próximo tema aqui, do celibato, eles também vão entender que o celibato, a vida de solteiro, a gente vai entender por que isso, era a regra. Era a regra. E Paulo vai dizer assim, não, a regra é casar. O celibato, a opção de uma vida de solteiro, é uma opção e uma concessão possível, mas não é a regra. E lá na frente, quando a gente entrar no tema do divórcio, é a mesma coisa. Eles vão entender, a gente vai ver por que também, que o divórcio era a regra. E Paulo vai falar assim, não, divórcio, ele é uma exceção, uma concessão. A regra é permanecer casado. Divórcio é uma concessão em alguns casos específicos, que a gente ainda vai ver também, tá? O segundo tema que a gente vai abordar aqui, irmãos, é esse aqui, ó, a opção pelo celibato, ou a possibilidade do celibato. Então, vamos lá, Paulo vai tratar disso no versículo 7 e 8. Paulo vai dizer assim, ó, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Então, Paulo vai dizer assim, ó, quero que todos os homens, vão por parte, né? Sejam tais como também eu sou. Bom, qual era, então, o estado de Paulo e que ele deseja aos homens, né? Acredita-se que Paulo, ele muito provavelmente fora casado, ele já fora alguém casado. Pelo seguinte motivo. Primeiro, porque Paulo, quando escreve sobre casamento, sobre sexo conjugal, ele fala desses assuntos com muita propriedade. É como se ele escreve e é como se ele entendesse de fato o que ele está escrevendo. É como se ele tivesse passado por isso. A ideia de que ele escreve, ele sabe do que está falando. Essa é a ideia. Então, a forma como ele fala do assunto dá a entender que ele
provavelmente já fora casado. E o segundo, que Paulo, como um ex-membro do Sinédrio, ali no Sinédrio, você precisava ser casado para ser um membro do Sinédrio. Paulo, como um ex-membro do Sinédrio ali, então, por isso, ele provavelmente era casado, né? Então, nesse sentido, acredita-se que ele aqui, nesse estado que ele fala, ele é um celibatário, ele vive de modo solteiro, né? Porque aqui nesse contexto, ele está como viúvo, né? A ideia de que ele perde a esposa, alguns entendem que ele perde a esposa, e ele, então, é um viúvo. Outros acreditam que Paulo, quando ele se converte, a esposa o abandona, né? É uma outra possibilidade também. Ele está solteiro, ele está sozinho, mas alguns entendem que ele a sua esposa veio a falecer, ou quando ele se converte, da sua conversão, a sua esposa o abandona. E alguns entendem assim porque ele fala sobre o abandono, né, daqui a alguns versículos. Então parece que ele fala com propriedade do assunto, e é ele quem vai dar uma cláusula de exceção para o divórcio, que é o abandono, de parte dele, né, o ensino dele, né. Então alguns entendem assim, que Paulo ele era ou um viúvo, né, por morte da sua esposa, ou abandonado, tá? Então, Paulo vai dizer assim, né, que ele prefere, né, que todos os homens fossem que nem ele, né, e a ideia é de que ele de fato era um celibatário, ele era solteiro. E ele vai dizer, né, ele vai dar algumas vantagens para isso, né, a ideia é de que ele entende que os homens, ele prefere que os homens sejam solteiros porque ele entende que a vida de celibato, a vida de solteiro, tem as suas vantagens. Ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 32 ao 34. Eu vou estar lendo aqui para a gente adiantar. Tá? Ele vai dizer assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Basicamente, a ideia dele é de que você tem na vida de celibato, de solteiro, duas vantagens, né? Primeiro é que você tem menor número de preocupações, né? Ele vai dizer assim: quero que sejam livres de preocupações, né? Você pensa no contexto ali do primeiro século de perseguição, por exemplo, você fugir de uma perseguição sendo casado e arrastando um monte de filho era algo muito mais difícil do que você ser solteiro. Você conseguia fugir de uma perseguição com mais facilidade. Agora, imagina ser casado. Então, isso era motivo de preocupação também, né? Você também, por exemplo, casado, você tem mais preocupações no sentido da família, né? Você tem que se preocupar com conflitos internos dentro da sua casa, com doenças do seu cônjuge, do seu filho. Você tem que se preocupar com o sustento do outro e não somente do seu sustento. Você tem que se preocupar com interesses da sua família, com as obrigações familiares. A ideia aqui de Paulo é que alguém que é casado, ele tem um propósito duplo, né? Ele cuida não só da sua esposa, da sua família, mas também das coisas do Senhor, mas também da sua família. Então por isso que ele vai dizer, ele está dividido, né? A ideia é de que ele tem dois propósitos ali. Ele vive, né, se doando a duas causas o tempo todo, enquanto o solteiro não. Ele vive para as coisas do Senhor, né? E, mais uma vez, o segundo motivo, porque você tem mais disponibilidade de tempo, né? Uma pessoa casada, e eu lembro quando eu era solteiro, né, eu tinha muito mais tempo do que eu tenho hoje quando estou casado, né? Tempo para estudar, tempo para ler, tempo para, enfim, para diversas outras coisas, né? Se você pensar no próprio Paulo, né, será que o Paulo, ele, se fosse casado, faria o que fez como apóstolo, né? Viajaria tanto que viajou, pregaria tanto que viajou? O fato dele ser solteiro contribuiu muito para o que ele fez a nível de ministério, né? A nível de missões, né? De viagens missionárias, de pregação, de plantação de igreja. O fato dele ser solteiro o ajudou bastante, né? Então a ideia basicamente é essa, né? De que a vida de celibato, ela te possibilita concentrar-se, né, em coisas que são exclusivamente do Senhor, né, ou do reino de Deus, né? Paulo vai continuar assim, dizendo assim: no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, o outro de outro. Ou seja, Paulo vai reconhecer aqui que nem todos têm um dom do celibato, né? Que uns têm têm o seu próprio dom, né? Um de um modo, outro de outro, e que o celibato é um dom para alguns, né? E para quem? Para aqueles que conseguem se conter, né? Que têm o dom da continência, né? Aqueles que têm o autocontrole, né? A gente tem alguns exemplos de pessoas que foram, né, celibatárias, né? Por exemplo, João Batista, né, na Bíblia. O próprio Jesus, né? Ele não se casa.
Recentemente a gente teve um teólogo, né, muito conhecido, que foi o John Stott, né? Ele também foi um celibatário. Ele morreu sem ter se casado, né? É interessante que quando perguntaram para o John Stott, como é que você soube que você queria ser um celibatário, queria morrer solteiro? Aí ele fala assim, nunca foi um sonho de infância, de adolescência, eu morrer solteiro. Ele fala assim, as coisas não aconteciam, eu não conseguia casar com ninguém, as coisas não davam certo, eu via que eu conseguia me controlar, tinha um autocontrole em relação aos impulsos sexuais, então passou-se o tempo, eu vi que era isso mesmo que eu tinha que ser. Então não era um sonho que eu não quero ser um celibatário, não é nesse sentido. É a ideia de que as coisas foram acontecendo. Claro, né? As coisas não acontecer não significa que você vai ser solteiro para sempre. Porque, é isso mesmo que Deus quer para mim. Não. Né? Pode ser que aconteçam ainda, né? Mas isso pode ser um indício, né? De que talvez você tenha esse dom, né? Do celibato, que seja chamado para viver sozinho, ou solteiro, né? O que é diferente aqui, no caso do celibato, da forma como a Igreja Católica entende o celibato, né? Lá, o celibato é tratado como uma imposição, né? Aqueles que são, né, candidatos ali ao sacerdócio, né? A questão do padre ali, do papa ali, do arcebispo. Ali é uma ideia de imposição, né? O que não é bíblica, né? A gente entende que não é bíblica. A Bíblia não tem essa exigência de ser celibatário para exercer uma função, né? Um ofício, né? Sacerdotal. Tanto é que você vê, né, na Igreja Católica é muito comum você ver casos de pedofilia, porque você impõe uma vida celibatária a alguém que não tem esse dom, não é chamado para isso. Então você vê direto aí casos de pedofilia, né, dentro da Igreja Católica, padres, né, cometendo pedofilia, porque o cara está ali sendo forçado a viver uma vida de celibato que ele não é chamado para isso, porque ele não consegue se conter. Então ele vai extravasar esse impulso sexual, cometendo pecados como esse, né, tão absurdos, né, como a pedofilia e outros, né. Agora, um ponto importante para a gente entender também é que ser solteiro, né, ser alguém solteiro, não significa ser inferior àquele que é casado. Né. Existe muitas vezes esse pensamento de que o solteiro ele é alguém, né, menos importante, é alguém que não tem tanta experiência, é alguém que não tem tanta credibilidade quanto alguém casado. Você vê que, pelo que Paulo está falando aqui, ser solteiro é algo muito bom. Se você é chamado a solteirice, né, uma vida de celibato, isso é uma bênção do Senhor. É uma possibilidade, tendo a capacidade de se conter, obviamente, mas isso não significa que você é alguém inferior a alguém que é casado. Né? Esse é o ponto. Tá? Essa é a ideia. Tá? De modo que Deus ele tem planos, né, propósitos àqueles que morrerão solteiros. Né? Isso não os torna inferior àquele que é casado, né? Existe muita piadinha, né? Vai ficar pra titia, não sei o quê. Né? Às vezes dentro da igreja tem isso mesmo, né? Isso aqui, vai casar não. Sendo que isso é uma possibilidade e é bíblico. Mateus? Nem superior. Sim. Não é nem inferior, nem superior, né? Isso. Nem superior, nem inferior, é verdade. Tá? E Paulo vai fechar essa parte do celibato falando assim, caso, porém, não se dominem que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então a ideia é, olha, não adianta permanecer solteiro sem o dom da continência, né, sem a capacidade de se conter, né? A ideia é que a vida de celibato, né, não é só ficar solteiro, é ficar solteiro, mas ser santo, né? É você continuar santo também, não é só ficar solteiro, cheio de desejos e viver, não quero falar, eu ia falar que é abrasado, né? Essa é a ideia, né? E a ideia de viver abrasado aqui, né, é arder em desejos sexuais, né? É você não se controlar, né? E aquele que vive abrasado, ele vive o tempo todo vulnerável a tentações, né? Vulnerável a tentações de Satanás, né? Por exemplo, por isso que um ponto importante para a gente tocar também é que namorados cristãos, o ideal é que se casem rápido, né? Que não demorem no casamento. Porque é um instinto natural, obviamente, o desejo sexual, mas que não tendo a possibilidade, né, de se controlar, que se case logo, né? Se você não consegue deixar de viver abrasado, então ela vai, case logo. Então o ideal, obviamente, que a gente entende que nem tudo é possível, né, casar rápido, muito rápido, né? Mas sendo ideal, sendo possível, a ideia é de casar o mais rápido possível, né? Tá? Trouxe uma frase aqui também que eu vou ler aqui do Reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer algo que eu achei interessante. Ele vai dizer assim, pecado é quando queremos algo que é certo, porém com a pessoa errada, no tempo errado e da maneira errada. Né? Essa é a ideia, então. Então, mais uma vez, Paulo aqui, ele
Não está dizendo, obviamente, também que o sexo ele é a principal motivação para alguém casar. Não é isso. Mas o sexo é também uma motivação para alguém casar. Né? Obviamente que todo mundo, quando casa para isso também, embora a finalidade do casamento não seja essa. Tá? Mas a ideia é de que, não tendo a capacidade de se conter ou vivendo abrasado, que se case logo. Né? Esse é o ponto, né, de Paulo. Paulo, então, vai entrar aqui agora, irmãos. Eu vou tentar correr um pouquinho por causa da hora, tá? No terceiro tema que a gente vai ver aqui agora, que é o casamento e o divórcio. Vamos lá no versículo 10 e 11, para a gente continuar. Paulo vai dizer assim, ó, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Vamos lá. A pergunta provável daquela carta, né, dos Coríntios a Paulo é a seguinte. Paulo, eu posso me separar do meu cônjuge para melhor servir a Deus? A ideia é a seguinte, Paulo, não seria melhor eu viver de maneira solteira, né, como uma regra, a fim de me dedicar exclusivamente ao Senhor? Será, Paulo, que o casamento não pode estar, de alguma forma, atrapalhando a minha vida com o Senhor? Aí Paulo vai dizer assim, ó, ora, aos casados, acompanha comigo aí, ordeno, não eu, mas o Senhor. Essa afirmação de Paulo, quando Paulo fala assim que ele ordena, não eu, mas o Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo, tá ok? Quando ele fala que ordena não eu, Paulo não está dizendo aqui que ele não tem autoridade para ordenar, ou que ele tem uma autoridade menor, ou que ele mesmo não concordava com o Senhor Jesus, né? A ideia aqui é que o que Paulo vai dizer é que aquilo que ele irá tratar a partir de agora não é um ensinamento que parte originalmente dele, Paulo, mas que ele vai reproduzir, ele vai tratar de um assunto que Jesus já tratou, né, durante o seu ministério terreno, tá? É como se ele falasse assim, olha, ordeno com base no ensino de Jesus sobre esse assunto. Mais ou menos essa é a ideia, né? E qual é o ensino, né, que Paulo vai tratar e vai reproduzir e repetir de Jesus, né? É a seguinte, ó, o ensino ele vai dizer que a mulher não se separe do marido, né? Bom, se Paulo está tratando de um assunto que Jesus tratara, né, aonde então Jesus trata desse assunto? Né? Lá em Mateus 19, do versículo 3 ao 6. Eu vou ler aqui rapidinho para a gente entender. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que lhes disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A afirmação de Jesus, né, o que Deus ajuntou, não separe o homem, é equivalente à expressão de Paulo, que a mulher não se separe do seu marido. É a mesma coisa. Por quê? Porque Paulo está aqui reproduzindo, né, um ensino, repetindo o ensino, que Jesus já ensinara a esse respeito. Tá ok? Tanto Jesus quanto Paulo, a ideia é de que o divórcio, ele nunca é a vontade de Deus para alguém. O divórcio, ele é um acidente de percurso. A regra é o casamento. O casamento ele é uma instituição divina e deveria ser indissolúvel, não é? Até a morte. Tanto Jesus quanto Paulo, e Paulo vai aqui reproduzir o que Jesus fala, é que a mulher não se separe do seu marido, tá? E ele vai continuar assim o versículo, né? Paulo vai dizer aí, ó, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Vamos lá. Paulo vai dizer assim, ó, se porém ela vier a separar-se, que não se case. Qual a ideia aqui? Paulo admite a possibilidade da mulher ou do homem, né, desobedecer. A ideia é que, se vier a separar-se em desobediência, né, nesse caso ele vai dizer assim, ó, que não se case, tá? Por que Paulo diz que, em caso de desobediência, né, de um divórcio, né, não permitido, não, a gente vai ver que em alguns casos, né, há possibilidade, né, de divórcio, né, algumas cláusulas de exceção, por que casar de novo, ele vai dizer, não se case, por que isso seria errado? Porque Paulo ordena que, separando-se, desobedecendo e divorciando-se,
não se deve casar de novo, né? A ideia aqui é que, casando-se de novo, comete-se adultério, né? Por quê? Porque Paulo, mais uma vez, ele está reproduzindo o ensino de Jesus. E quem vai falar sobre isso é o próprio Jesus, né? Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12, Jesus vai dizer assim, ó. Ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério. E lá em Mateus 19, 9, ele vai dizer, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. Então a ideia aqui é, para que se evite um adultério, que a mulher não se case de novo, né? Que ela não se case, ou que o homem também não se case. Né? E Jesus vai dar aqui para a gente uma cláusula de exceção. Né? A primeira cláusula de exceção, ele vai dizer assim, ó, não sendo por relações sexuais ilícitas. Né? Aqui a ideia, né, de relações sexuais ilícitas, a palavra lá no grego é porneia, né? A ideia de todo tipo de relações sexuais ilícitas. E no contexto do casamento, o entendimento majoritário é que isso se refere a adultério, né? A traição, né? A infidelidade conjugal. Então, esse é a primeira cláusula de exceção, né, que permite, né, o divórcio. Sendo que uma observação interessante é que o adultério, ele não ordena o divórcio. Né? O adultério, ele não obriga o divórcio. Né? Ele possibilita. O ideal é que pessoas que foram, né, traídas, perdoem. Pessoas que foram traídas, né, perdoem. Né? Tanto é que, né, pastores mais sérios, né, quando aconselham um casal que passa por esse tipo de problema, um pastor nunca deve recomendar o divórcio, né, deve recomendar o perdão. Claro que há casos que a situação é irremediável, né, mas e Jesus vai falar, né, por causa da dureza do coração, né, por causa da dificuldade do traído em perdoar, então ele vai, Moisés possibilita ali, né, o divórcio, né. Então a ideia é de que o divórcio, o adultério, ele não ordena, ele possibilita, ele autoriza. Mas o ideal, ainda assim com o adultério, com fidelidade conjugal, é o perdão. Essa é a ideia. Ou Paulo vai dizer, ou se reconcilie com o seu marido, ou você se reconcilie com ele, ou volte com ele, tá? Vamos só adiantar, então, para a gente terminar a tempo. Ele vai dizer assim, ó. Vitória, quer perguntar? A pessoa se arrepender, né? Sim. Traiu, né? Sim, claro. Sim. Paulo vai dizer assim no 12:13, né? Ao mais, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então a ideia é a seguinte, Paulo vai dizer assim, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente ou quer ficar com ele, não a abandone. A provável pergunta deles era assim, Paulo, eu posso me separar do meu cônjuge incrédulo para poder servir a Deus? Por quê? Porque a ideia é de que o cônjuge incrédulo ele seria uma espécie de empecilho. Paulo, eu tenho que servir mesmo alguém que não ama a Deus? Eu tenho que servir mesmo ao incrédulo, né? E qual era o ponto aqui? É que Paulo vai tratar agora de duas pessoas que eram ímpias e uma se converte. A ideia é que não é do... O pastor até falou sobre isso na terça, né? Não é do casamento misto, né? Quando um crente, ele, em desobediência, casa com um incrédulo. Não, a ideia é de que já tinha duas pessoas ímpias, e aí uma se converte, né? E agora? Deve se separar? Paulo vai dizer assim, né? Ele vai continuar no versículo aí. Ao mais, digo eu, não, Senhor. Tá? A ideia aqui, né, em relação a esse assunto, é que Paulo ele vai, com a sua autoridade apostólica, tratar de um assunto que Jesus não tratou no seu ministério, tá? É a mesma coisa, só que de modo inverso, tá? Por que Jesus não tratou desse ponto? Porque no contexto de Jesus ali, o ministério de Cristo era entre os judeus, então, basicamente, não havia ali um casamento, né, misto, né? Quando Paulo, ele prega num contexto mais gentílico, ele vai lidar com dois pagãos, e ele vai pregar os dois, e um só vai se converter. Então, Paulo, ele lidar aqui agora com um novo cenário, que Jesus não tinha lidado. Então, por isso que Paulo vai dizer, agora eu ordeno, não o Senhor, porque eu trago aqui agora um ensinamento novo, que o Senhor não trouxe, né? Essa é a ideia. Então, ele vai continuar aí, ó. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Mais uma vez, a ideia de que
pensava-se que o incrédulo, né, ele era um empecilho, né, ao casamento, né, a vida com Deus, né? E Paulo vai dizer assim, ó, não a abandone, não deixe o marido, né? A ideia é que, sim, é difícil, um crente com um incrédulo, né, o casamento é mais difícil, é mais doloroso, a mulher tem mais dificuldade, porém a ideia é de que, ainda assim, a mulher não deve se separar, ou o homem não deve se separar do cônjuge que é incrédulo. Por quê? Paulo vai dar a resposta para isso no versículo 14, tá ok? Ele vai dizer assim, ó, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. A ideia aqui de que o marido ele é santificado, o marido incrédulo, no convívio da esposa. A ideia de santificado aqui é de separado, tá? A ideia é de que e não é santificado no sentido ético ou espiritual, né? A ideia da santificação como um processo que decorre da justificação, da conversão. Por que não? Porque o incrédulo jamais poderia odiar o pecado, amar mais a Deus, né? Ter uma vida de arrependimento, de piedade. Por quê? Porque ele é incrédulo. Então a ideia de que que a mulher que o incrédulo é santificado não é nesse sentido, de ter uma vida regenerada, né? Uma vida mais santa, mais pura, mais piedosa. A ideia aqui é de que o incrédulo, ele é separado, né? A ideia de separado aqui é que tratamento de Deus para com ele, por causa da pessoa crente, é diferente da forma como Deus trata, por exemplo, dois incrédulos casados, né? Ele é separado. A ideia de santificação é que o marido incrédulo, ele é abençoado, ele tem benefícios por ser casado com uma pessoa que é crente. Vou trazer aqui 2 exemplos rápidos, né? Tentar correr mais um pouquinho por cada hora. Lembra de José na casa de Potifar? Texto vai lá dizer que o Senhor ele abençoa a casa do egípcio por amor a José. Né? A ideia de que você tinha ali um crente, num contexto de descrentes ali presente, mas Deus abençoa a casa de Potifar por causa de José. Um outro exemplo está lá em Gênesis 18, né? Quando Deus ele vai destruir Sodoma, né? E Abraão fala assim, não, mas se tiver 50 justos, ele fala, se tiver 50 justos, eu não destruo. Mas se tiver 30, também não destruo. Mas se tiver 20, 10, ele para no 10, né? Eu não destruo. Por quê? Por causa da presença do justo, né, ali, do crente, os incrédulos ali seriam abençoados. Então a ideia é essa, né? João Calvino vai dizer assim, ó, pois a piedade de um faz mais para santificar o casamento do que a impiedade do outro para torná-lo impuro. Então, a influência do crente, ele é maior do que a influência do descrente, né, no casamento. Essa é a ideia. Ele vai continuar dizendo assim, ó, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. A ideia dos filhos santos aqui é a ideia de que o filho ou os filhos de pelo menos um pai crente ou uma mãe crente, ele é incluído na aliança, né? Ele faz parte agora da comunidade pactual de Deus, né? Lembra que Deus fez um pacto com Abraão, né? E nesse pacto ele promete a Abraão bênçãos, ele faz promessas a Abraão, e ele promete não apenas a Abraão, mas a descendência de Abraão, de modo que os filhos também são herdeiros, né, das promessas do pacto de Deus com Abraão e com o seu povo. Então a ideia é de que os filhos são santos porque, por causa da fé do pai, aquele filho ele é envolvido no ambiente pactual, no ambiente, na comunidade da aliança, no ambiente do povo de Deus. Então a ideia aqui é que o filho que é filho de um crente, ele goza de um relacionamento pactual. Não é que ele seja salvo, né, seja convertido, mas ele está envolvido num ambiente, né, numa esfera onde o evangelho penetra o tempo todo na sua vida. Por exemplo, você vê crianças, né, nesse caso, né, a criança ela frequenta a igreja, ela é alvo das orações do seu pai e da sua mãe, ela ouve a palavra, né, ela ouve um ensino da sua mãe ou do seu pai que é crente. Então a ideia de que a criança está envolta ali no ensino de um pai crente e, portanto, ela é membro da comunidade do pacto da aliança por causa da fé do seu pai. Um exemplo que a gente tem, achei interessante, é de Timóteo, né? Timóteo ele era filho de um gentio, né? E também de uma judia, né? No caso daí, ele era neto da Lloyd, se não me engano, e era filho da Eunice, né? E você vê ali que, por mais que ele fosse filho de um pai que era grego, né? Provavelmente um incrédulo, né? Você
vê que ele é criado num lar piedoso, ele é criado, né, e aprende a ter fé em Jesus por causa de quem? Por causa da fé da sua mãe, Eunice, da sua avó Lode, que o criaram num ambiente pactual, no ambiente, né, na comunidade da aliança. Então essa é a ideia. Paulo vai dizer assim, ó, se não fosse isso, seria impuro, né? A ideia de que seria considerado fora da comunidade do pacto. Então, pensa em Timóteo. Se não fosse a sua avó, a sua mãe crente, Timóteo seria um impuro, mas por causa da fé da sua mãe, do ensino, ele é incluído na aliança, tá? Versículo 15 vai dizer assim, ó, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, Deus os tem chamado à paz. Então, Paulo vai dizer assim, ó, mas se o descrente quiser apartar-se, ok, deixa ele se apartar, tá? A ideia é de que a iniciativa agora de se apartar ou de se divorciar é do descrente, não é do crente, tá? Provavelmente muitos descrentes naquela ocasião em Corinto estavam abandonando o seu cônjuge crente. Por quê? Porque ali era um ambiente muito pagão. Então, quando alguém se convertia, né, o cristianismo já era tido como uma seita, né, ali. Então, se converter ao cristianismo era como se fosse uma ofensa ao paganismo. Então, muitos incrédulos abandonavam as suas esposas ou os seus maridos, né, crentes. Então, isso poderia acontecer. E Paulo vai dizer assim, ó, que se aparte. A ideia aqui é de que Paulo ele nos dá mais uma cláusula de exceção para o divórcio, né, que seria o abandono, né, o abandono por parte da pessoa incrédula, né, não do crente, tá ok? Então, o abandono é uma outra possibilidade de divórcio, né? Eu trouxe aqui rapidamente o texto da Confissão de Fé, no capítulo 24, que vai dizer assim, ó, posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa eficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Então, a Confissão de Fé da nossa igreja ela vai entender também que as duas cláusulas de exceção para o divórcio é adultério ou, ele vai dizer ali, né, uma deserção tão obstinada, e o abandono, né? Essa é a ideia, tá bom? E Paulo vai dizer, em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. A ideia é de que não fica preso né? Não fica escravo ao outro, né? Não fica obrigado a manter o casamento se o descrente ele quer se separar de maneira obstinada, né? Então, ok. E versículo 16, estou correndo um pouquinho, gente, para dar hora, tá? Vai dizer assim, ó, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. A ideia aqui é de que, como Paulo está falando ainda de um contexto onde o incrédulo lhe quer, né, sair de maneira obstinada, a ideia aqui de que garantias você tem de querer ficar com ele, ou de que garantia você tem de que o seu marido incrédulo será salvo, ou de que a sua esposa incrédula será salva. Então a ideia é de não se prenda a uma situação insustentável. Uma vez que ele quer abandonar, não se prenda a uma situação com a intenção de querer um dia convertê-lo. Esse é o ponto, né? A ideia é, como sabe a mulher que salvará? Ou seja, quem te garante que você insistindo num relacionamento que o incrédulo, ele quer te abandonar, você irá salvá-lo um dia? Ele vai dizer, que se aparte, deixa ele ir, fique em paz. Ele vai dizer assim, né? Depois, né? Deus tem chamado a paz, né? Ou seja, fique em paz, tanto com Deus quanto consigo mesmo, tá? Porque não adianta insistir nesse tipo de caso, quando o incrédulo quer. Então, você não vai salvar ele insistindo dessa maneira. Tá bom? Então, fechando então aqui o nosso estudo, gente, eu peço mais uma vez desculpa pelo horário. Trouxe aqui 3 aplicações que vão resumir o nosso estudo, ok? Primeiro, o sexo no casamento é um dever de ambos. Não abra mão disso no seu relacionamento conjugal. O sexo é um dever, uma obrigação, é uma dívida, né? Se você é solteiro, considere a possibilidade de continuar assim. Embora a regra seja casar, alguns podem ter sido chamados a permanecerem solteiros. E por último, se você está casado, não se separe. O casamento é uma instituição divina que deve durar até a morte. Irmãos, esse foi o nosso estudo.